Chegamos à lição 12. No quarto parágrafo, você encontrará a seguinte afirmativa. Em primeiro lugar, você deve ter o conhecimento de seu poder. Em segundo lugar, a coragem de ousar. Em terceiro, a confiança de agir. Se você se concentrar nos pensamentos dados, dispensará a eles sua completa atenção. Descobrirá um mundo de significados em cada sentença e irá atrair a si outros pensamentos em harmonia com eles. Em breve, você entenderá o pleno significado do conhecimento vital no qual está se concentrando. O conhecimento não se aplica a si mesmo. Somos nós, na condição de indivíduos, que precisamos fazer a aplicação, e essa consiste em fertilizar o pensamento com propósito vivo. O tempo e o pensamento que a maioria das pessoas desperdiça em esforços sem direção realizariam milagres se fossem devidamente dirigidos. O tempo e o pensamento que a maioria das pessoas desperdiça em esforços sem direção realizariam milagres se fossem devidamente dirigidos a algum objetivo especial em vista. Para dirigi-los, é necessário centrar sua força mental num pensamento específico e mantê-la ali, com exclusão de todos os outros pensamentos. Se você olhar pelo visor de uma câmera, descobrirá que quando o objeto está fora de foco, a fotografia é imprecisa e possivelmente borrada, mas quando se obtém o foco adequado, a imagem é clara e distinta. Isso ilustra o poder da concentração. Se você não conseguir se concentrar no objeto que tem em vista, obterá um contorno difuso, indiferente, vago, indistinto e borrado de seu ideal, e os resultados serão de acordo com sua imagem mental. 1. Não há nesta vida um objetivo que não se possa realizar melhor por meio da compreensão científica e do poder criativo do pensamento. 2. Esse poder de pensar é comum a todos. O homem é porque pensa. O poder humano de pensar é infinito. Consequentemente, seu poder criativo é ilimitado. 3. Sabemos que o pensamento está construindo para nós a coisa em que estamos pensando e concretamente trazendo para mais perto. No entanto, temos dificuldade em banir o medo, a ansiedade ou o desânimo, que representam forças poderosas de pensamento, e que continuamente enviam para longe as coisas que desejamos, de modo que, com frequência, damos um passo para adiante e 2 passos para trás. 4. A única maneira de evitar o retrocesso é continuar a seguir adiante. O preço do sucesso é a eterna vigilância. Para ele, há 3 etapas, e cada uma é absolutamente essencial. Em primeiro lugar, você deve ter o conhecimento de seu poder. Em segundo lugar, a coragem de ousar. Em terceiro, a confiança de agir. 5. Tendo isso por base, você pode construir um negócio ideal, um lar ideal, amizades ideais e o ambiente ideal. Você não está restrito em termos de material ou de custo. O pensamento é onipotente e tem o poder de retirar recursos para tudo de que ele precise, do banco infinito das substâncias primárias. Os recursos infinitos estão, portanto, à sua inteira disposição. 6. Mas você precisa ter um ideal nítido, bem traçado,
definido, ter um ideal para hoje, outro para amanhã e um terceiro para a semana que vem, significa dispersar suas forças sem realizar nada. O resultado que você obterá será uma combinação incoerente e caótica de material desperdiçado. 7. Infelizmente, é o resultado que muitos estão garantindo, e a causa é óbvia. Se o escultor começar a trabalhar com um cinzel num bloco de mármore e mudar seu ideal a cada 15 minutos, que resultado poderá esperar? E por que você deveria esperar um resultado diverso ao moldar a substância mais preciosa e mais plástica de todas, a única substância real? 8. Na perda de riqueza material se encontra com frequência o resultado de tanta indecisão e pensamento negativo. De repente, desaparece uma pretensa independência que exigiu muitos anos de trabalhos e esforços. Quase sempre se descobre, então, que dinheiro e propriedades não representam independência de modo algum. Pelo contrário, a única independência que há é o conhecimento prático e operacional do poder criativo do pensamento. 9. Você só poderá obter esse prático método operacional quando houver aprendido que o único poder real que se pode ter é o de se ajustar a princípios divinos e imutáveis. Você não pode mudar o infinito, mas tem condições de alcançar a compreensão das leis naturais. O prêmio dessa compreensão é a percepção consciente da própria capacidade de ajustar suas faculdades de pensamento ao pensamento universal, que é onipresente. Sua capacidade de cooperar com essa onipotência irá indicar o grau de sucesso alcançado por você. 10. O poder do pensamento tem muitas imitações que são mais ou menos fascinantes, mas os resultados, em vez de proveitosos, são nocivos. 11. Naturalmente, a preocupação, o medo e todos os pensamentos negativos produzem uma safra compatível com eles. Quem alimentar pensamentos dessa espécie deve inevitavelmente colher o que plantou. 12. Por outro lado, existem os caçadores de fenômenos, que se alimentam das chamadas provas e demonstrações obtidas nas sessões espíritas de materialização. Eles escancaram as portas da mente e se encharcam nas correntes mais venenosas que podem ser encontradas no mundo mediúnico. Parecem não entender que é a capacidade de se tornar negativo, receptivo e passivo, esvaziando-se assim de toda a força vital, o que lhes permite manifestar essas formas pensamento vibratórias. 13. Também há os devotos do hinduísmo, que veem uma fonte de poder nos fenômenos de materialização realizados pelos chamados adeptos, esquecendo-se ou nunca parecendo perceber que, tão logo retirada a vontade, as formas murcham e desaparecem as forças vibratórias nas quais elas se compõem. 14. A telepatia, ou transmissão de pensamento, tem recebido bastante atenção, mas ela exige um estado mental negativo por parte do receptor. A prática é nociva. Um pensamento pode ser enviado com a intenção de ouvir ou de ver, mas trará a punição cabível à inversão do princípio envolvido. 15. Em muitas instâncias, o hipnotismo é decididamente perigoso para o sujeito, tanto quanto é para o operador. Nenhum conhecedor das leis que governam o mundo mental cogitaria de tentar o domínio da vontade de outrem,
pois ao fazê-lo irá gradualmente e com certeza se despojar de seu próprio poder. 16. Todas essas perversões têm sua satisfação temporária e, para alguns, uma aguda fascinação. Existe, contudo, uma fascinação ainda maior na verdadeira compreensão do mundo do poder interior, um poder que aumenta com o uso, que é permanente em vez de fugaz, que além da potência como agente corretivo, para remediar os erros passados ou resultados do pensamento errôneo, é também um agente profilático a nos proteger de todas as formas de perigo. Finalmente, é uma força criativa concreta com que podemos construir novas condições e um novo ambiente. 17. Segundo a lei, o pensamento estabelece correlação com seu objeto e manifesta no mundo material a correspondência da coisa pensada ou produzida no mundo mental. Então, discernimos a absoluta necessidade de ver que cada pensamento contém o germe inerente da verdade, para a lei de crescimento poder levar o bem a se manifestar, pois só o bem pode conferir qualquer poder permanente. 18. O princípio que dá ao pensamento o poder dinâmico de criar correlação com seu objeto e, portanto, de dominar qualquer experiência humana adversa, é a lei da atração, que é outro nome para o amor. Este é um princípio eterno e fundamental, inerente a todas as coisas em todo o sistema de filosofia, em toda a religião e em toda a ciência. Não há como escapar à lei do amor. O que comunica vitalidade ao pensamento é o sentimento. Sentimento é desejo e desejo é amor. O pensamento impregnado de amor se torna invencível. 19. Sempre que o poder do pensamento for entendido, veremos enfatizada essa verdade. A mente universal não é apenas a inteligência, mas é também substância, e essa substância é a força atrativa que reúne os elétrons pela lei da atração para que eles formem os átomos. Os átomos, por sua vez, são reunidos pela mesma lei e formam as moléculas. As moléculas assumem formas objetivas e, assim, constatamos que a lei do amor é a força criativa por trás de cada manifestação, não só de átomos, mas de mundos, do universo, de tudo acerca do qual a imaginação possa formar algum conceito. 20. É a operação dessa maravilhosa lei da atração que levou homens de todas as idades e de todas as épocas a acreditar que deveria haver algum ser pessoal que atendia aos pedidos e desejos deles, e que, para tanto, manipulava os acontecimentos. 21. O que forma a força irresistível chamada de lei da atração é a combinação de pensamento e amor. Todas as leis naturais são irresistíveis. A lei da gravidade, ou a eletricidade, ou qualquer outra lei, todas operam com exatidão matemática. Não há variação. Só o canal de distribuição pode ser imperfeito. Quando uma ponte cai, não atribuímos a queda a nenhuma variação da lei da gravidade. Quando uma lâmpada não acende, não concluímos que as leis que regem a eletricidade talvez não estejam confiáveis. E se a lei da atração parecer imperfeita demonstrada por um indivíduo inexperiente ou pouco informado, não deveremos concluir que tenha sido suspensa a maior e mais infalível das leis, da qual depende todo o sistema de criação. Deveríamos antes concluir que é preciso um pouco mais de compreensão da lei, pela mesma razão que não se chega pronta e facilmente
a solução correta de um problema difícil em matemática. 22. As coisas são criadas no mundo mental ou espiritual antes de aparecerem no ato ou ocorrência exterior. Pelo simples processo de governar nossas forças de pensamento hoje, ajudamos a criar os acontecimentos que surgirão em nossa vida no futuro, talvez até amanhã. O desejo educado é o meio mais potente de colocar em ação a lei da atração. 23. A constituição do ser humano é tal que ele precisa primeiro criar as ferramentas ou implementos por meio dos quais adquire o poder de pensar. A mente não consegue compreender uma ideia inteiramente nova até uma célula cerebral vibratória correspondente ter sido preparada para recebê-la. Isso explica por que é tão difícil para nós receber ou apreciar uma ideia inteiramente nova. Sem ter uma célula cerebral capaz de recebê-la, tornamo-nos incrédulos, não acreditamos nela. 24. Por conseguinte, se você não conhece a onipotência da lei da atração e o método científico por meio do qual ela pode ser posta em prática, ou se desconhece as ilimitadas possibilidades abertas aos que estão capacitados a aproveitar os recursos oferecidos por ela, comece agora a criar as células cerebrais necessárias à compreensão dos poderes ilimitados que a cooperação com a lei natural lhe pode facultar. Isso se faz por meio de concentração ou atenção. 25. A intenção governa a atenção. O poder vem por intermédio do repouso. É pela concentração que se produzem os pensamentos profundos, as palavras sábias e todas as forças de alta potencialidade. 26. É no silêncio que você entra em contato com o poder onipotente da mente subconsciente, da qual se origina todo o poder. 27. Quem deseja a sabedoria, poder ou sucesso permanente de qualquer tipo, só irá encontrá-los em seu interior. Trata-se de uma expansão. Os que não pensam talvez concluam que o silêncio é muito simples e fácil de alcançar, mas é preciso lembrar que só no silêncio absoluto o indivíduo pode entrar em contato com a própria divindade. Pode aprender sobre a lei mutável e abrir para si os canais pelos quais se chega à perfeição, graças à prática persistente e à concentração. 28. Esta semana vá para o mesmo cômodo, sente-se na mesma cadeira, na mesma posição de antes. Procure relaxar, tanto física quanto mentalmente. Sempre haja assim. Não tente fazer nenhum trabalho mental sob pressão. Veja se os músculos ou nervos estão tensos, se você está inteiramente confortável. Agora perceba sua unidade com a onipotência. Entre em contato com esse poder. Adquira uma profunda e vital compreensão, apreciação e percepção do fato de que sua capacidade de pensar é sua capacidade de agir sobre a mente universal. E traga-a à manifestação. Perceba que ela irá atender a toda e qualquer solicitação. Perceba que você tem exatamente a mesma habilidade potencial que qualquer indivíduo teve ou terá algum dia, porque cada um é apenas uma expressão ou manifestação do Uno. Todos são parte do todo. Não há diferença em espécie ou qualidade. A única diferença é de grau. O pensamento não pode conceber algo que não possa ser trazido à expressão. O primeiro a pronunciá-lo pode ser apenas quem sugeriu, mas o executor irá aparecer. Wilson.